Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessio. Hoje a gente tem uma edição completamente diferente. Eu até brinquei na minha coluna no Bom Dia ABCD do Diário de São Paulo, de que nos Estados Unidos a gente tem o Pentágono, que foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, numa crise de toda a humanidade. Foi alvo também, depois no 11 de setembro, aquele 11 de setembro fatídico. Mas hoje a gente está em outro Pentágono. Um Pentágono que foi edificado pensando na educação, isso há 55 anos. E o Grupo Pentágono aqui de Santo André, que começou como Colégio Pentágono, né? Hoje tem vários cursos, faculdade, pós-graduação, uma série de coisas, promove um encontro chamado Pentágono de Portas Abertas, destinado a recrutar um verdadeiro exército de executivos, de empresários, de profissionais, de professores, de mestres, para se interrelacionar. Esse evento, que tem várias exposições, daqui a pouco vocês vão ver aí estandes maravilhosos, reuniu mais de 200 empresas e profissionais liberais dispostos a conversar, a fazer um networking, a trocar ideias e buscar soluções para os seus negócios e também, por que não dizer, para a cidade, para o estado e para o país. Porque quando você gera negócios, você faz girar a roda da economia, você cria empregos, você faz o PIB do país melhorar e, enfim, para todo mundo isso é importante. Para falar sobre essa iniciativa importantíssima do Pentágono, eu converso com o seu diretor, o professor Dr. Carlos Rivera. Olha, só pela abertura aqui deu para ver que o evento promete um sucesso, né, professor? É verdade, Joaquim. Você sabe que eu li, primeiro, um abraço especial aos seus telespectadores. Eu lendo a sua coluna no Diário de São Paulo, e você foi muito feliz, porque a guerra agora é outra. Quer dizer, a guerra é contra a crise, a guerra é contra esse desemprego, a guerra é contra essa paralisia que hoje enfrenta o país. Mas a ideia é justamente essa, Joaquim, quebrar um pouquinho isso, fazer com que as pessoas se movimentem, que conversem uma com as outras, que busquem alternativas, enfim, que façam negócios também dentro de uma instituição de ensino, que não há problema nenhum. Isso mostra, sobretudo, nesses 55 anos, a força política do Pentágono, política no sentido do coletivo. Você sabe que para os gregos, aquele que cuida do coletivo, que cuida do polis, é o político. E aquele que cuida do próprio umbigo, para o grego, é o idiota. E o Pentágono tem toda uma história, uma tradição de ensino na cidade, ou seja, 55 anos. A gente viu, vou tentar entrevistar depois, ver se eu acho os representantes, uma empresária aqui dizendo que o pai dela estudou aqui há 50 anos e montou o seu negócio a partir do conhecimento aqui adquirido. Mas nesses 50 anos a educação mudou muito no país, o senhor acompanha isso há muito tempo, como membro inclusive do Ministério da Educação, de avaliação de outras escolas de fora de São Paulo, já dirigiu outras instituições de ensino importantes. O caminho da educação é cada vez mais se aproximar do dia a dia da população, né? Isso é inevitável, né, Joaquim? As escolas, as faculdades, elas precisam, de certa forma, destruir esse muro que as separam da sociedade. Você sabe que nos outros países não existe um muro entre a universidade, a instituição de ensino superior e a sociedade. Então, acho que há necessidade, sim, de um diálogo um pouco mais aberto, um pouco mais franco, reconhecendo os processos e respeitando os processos de cada um, mas, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, né? Esse diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade. Daqui a pouquinho eu vou conversar com esses empresários, com esses profissionais liberais que aqui estão, mas vamos falar um pouquinho também do Pentágono, né? Que é sempre um equipamento de educação inovador, uma instituição. Fala um pouquinho dos produtos do Pentágono. Pois não, Joaquim. Bom, nesses 55 anos nós fizemos o levantamento o mês passado e nós formamos 100 mil alunos nesses 55 anos. Quer dizer, é um número expressivo. Se nós considerarmos aí a população de Santo André, nós temos que de cada 7 pessoas de Santo André, uma foi formada pelo Pentágono. Quer dizer, é uma coisa muito interessante. O Pentágono ele atua na educação infantil, ele atua no ensino fundamental 1,
no ensino fundamental 2, aquele ensino que foi transformado em 9 anos. Nós atuamos também no ensino médio. E no ensino médio já existe uma derivação, que é o ensino médio acadêmico, que prepara o menino ou a menina para o vestibular, e o ensino médio técnico, que direciona esse menino, essa menina para o mercado de trabalho. Ainda junto com o ensino técnico, nós temos também a faculdade. Temos aí produtos que basicamente unificam o ensino técnico e a faculdade, que nós estamos chamando de graduação politécnica. Quer dizer, o aluno que faz a faculdade, na metade do curso ele recebe um diploma de técnico. Ou se ele fizer o técnico, significa que ele, ao terminar o técnico, ele eliminou metade da faculdade. Além dos cursos tradicionais de administração, contábeis e assim por diante. Então essa é basicamente a linha de atuação do Pentágono, que vai da educação básica e também no ensino superior. Dentro do ensino superior nós temos ainda a pós-graduação, também é um produto muito interessante do Pentágono. Que cada vez mais se faz necessário. Eu lembro que antigamente, quando você ia preencher uma ficha, alguma coisa, colocavam lá nível de instrução, terminava no curso superior. Hoje já passa, é pós-graduação, MBA, uma série de outras especializações que na hora em que você vai preencher uma ficha para concorrer a um emprego, alguma coisa do tipo, faz toda a diferença, né? Ah, sem dúvida. Há algum tempo atrás, você expressou bem, a graduação era a última etapa da formação de um profissional. Hoje é a primeira dos últimos 5. Quer dizer, as últimas 5 etapas, a primeira é a graduação. Então não há mais possibilidade de se adquirir o conhecimento da graduação e não voltar mais a uma instituição de ensino. Quer dizer, hoje isso está fora de moda. Quer dizer, se você não voltar para uma instituição de ensino, você praticamente fica defasado muito rapidamente. Professor Dr. Carlos Rivera, a gente vai continuar falando, eu vou acompanhar essa maratona aqui chamada Pentágono de Portas Abertas. Parabéns pela iniciativa e a gente vai continuar por aqui. Tá ok, Joaquim, muito obrigado. Parabéns a você também pelo seu programa e nós somos aí fãs há muito tempo do seu trabalho. Muito obrigado. Tá ótimo. Professor Dr. Carlos Rivera, diretor do Pentágono, conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho está de volta para continuar acompanhando essa rodada de negócios. Vamos conversar com empresários, vamos conversar com professores, enfim, trazer o máximo de informação que a gente tem certeza também é útil para você que está em casa. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Estou aqui ao lado da Raquel Molina, que representa uma empresa que trabalha com o que há de mais moderno em termos de produções cinematográficas, em termos de imagem. Ela trabalha com drone. Para quem não sabe, são mini objetos voadores identificados, não são OVNIs, e que levam, às vezes Max, não é? Levam máquinas fotográficas, filmadoras e que produzem efeitos especiais, imagens maravilhosas. É isso mesmo, Raquel, consegui resumir? Exatamente, e não só para a área de imagens e filmes, tá? A gente pode também fazer transposição de alguns materiais para empresas, produções em relação a inspeções industriais, monitoramento de rodovias, por exemplo. Tem bastante área em que um drone pode ser utilizado. Eu até lembro de eu ter ido, não neste ano, no ano passado, a um show de aniversário da Prefeitura de São Caetano do Sul, que tinha lá muita gente, e a Guarda Civil Municipal usou drones para monitorar em tempo real, porque o comando da Guarda ficava com um laptop, um notebook, alguma coisa assim, vendo as imagens e qualquer situação anormal poderia acionar. Quer dizer, até nisso é possível também para a segurança, né? Exatamente. Para a segurança também os drones estão sendo bastante aplicados. Seguranças de condomínios, por exemplo, onde você consegue inclusive até colocar uma câmera de infravermelho ali, com uma câmera termal, para fazer com que esse serviço fique ainda mais
mais moderno, onde você consiga melhores resultados em relação à utilização dos drones. Agora, há uma infinidade de aplicações do drone. Tem gente até que usa em festas, um casamento. Sim. O drone faz aquelas imagens que vão aparecendo no telão de uma forma diferenciada. Exato. Até dentro da igreja, quando a igreja permite, essa coisa toda. Não sei. Me fala o seguinte, quanto tempo existe a Futurist e que tipo de mercado vocês estão atendendo mais? A Futurist está no mercado há 1 ano, aproximadamente, e nós estamos atendendo mais o mercado de drones industriais. Então, como a gente customiza equipamentos, a gente consegue atender as necessidades do cliente em relação ao uso do drone. Então, vamos dizer que ele precisa de um drone que faça um serviço específico, que carregue alguma coisa específica. A gente consegue levar esse projeto, fazer uma análise de viabilidade e, no caso desse projeto ser viável, a gente fabrica, a gente monta um drone para esse cliente. Vocês conseguem personalizar o drone para aquela situação específica. Vamos supor, há pouco tempo a gente teve uma construção em Mauá, que eu lembro de ter feito a cobertura, de uma estação de tratamento de água. É um equipamento gigantesco. O controle disso no dia a dia é possível ser feito com um equipamento como um drone que vai filmando o tempo todo as ações que vão sendo realizadas, é isso? Exatamente. Inclusive, não só em relação à filmagem. O drone ele pode carregar uma outra carga útil. Por exemplo, um drone salva-vidas. A gente tem um parceiro nosso lá no Rio de Janeiro que ele fez o drone salva-vidas para os bombeiros, fez um projeto, né? Para os bombeiros do Rio de Janeiro, onde você tem uma pessoa, por exemplo, sendo afogada, ela sofrendo um afogamento. Esse drone ele vai até essa pessoa, ele joga a boia antes do bombeiro chegar, porque esse drone ele consegue chegar 20 vezes mais rápido do que o bombeiro. Então ele acalma a pessoa enquanto o bombeiro vai fazer o resgate. Então, quer dizer, são N as aplicações para drones hoje. A gente tem bastante oportunidade de mercado, inclusive não só nessa parte de filmagem, mas nessa parte industrial. É isso que eu ia te perguntar. Agora, sempre que há um equipamento novo, é uma tecnologia nova, a tendência é no início isso ser um pouquinho mais caro, até que quando você tem bastante cliente utilizando, você acaba dividindo os custos. Hoje, para uma empresa usar, ainda é um produto caro? Não, o uso dos drones tem sido bem barateado por causa da popularidade, né? Os drones hoje estão muito mais populares. Antes quase não se tinha empresas, hoje tem bastante empresa atuando com drones. A maioria ainda com foto e filmagem, utilizando aquele drone, o menorzinho, o chamado Phantom, que é o drone mais famoso. Então, mas hoje está sendo mais barateado, até porque pelo barateamento dos próprios equipamentos, está tendo mais fornecedor de drone, então vai caindo o custo em relação à demanda. Legal, você falou dos menorzinhos e também falou que tem gigantes. Qual o maior drone que vocês já trabalharam? A gente tem um drone que eu, pegando em pé assim, ele fica exatamente do meu tamanho. Do teu tamanho? Do meu tamanho. Você tem mais ou menos quase 1,80 m? Eu tenho 1,72 m. É bem alta. Isso. E pesado também. Geralmente os drones são leves porque o peso do equipamento faz toda a diferença na hora do uso. Então, quanto mais peso, menos autonomia você tem. Então, quanto mais peso de voo, menos tempo ele voa. Então, essa, inclusive, é uma das características que estão sendo mais aprofundadas em drones. A relação de peso com a relação de carga útil que ele consegue carregar. Então, quanto menos peso, mais carga, mais tempo de voo. Legal. E a Futurist está instalada onde? Está instalada em Santo André, no centro de Santo André. Santo André. Isso, quem quiser visitar o nosso site, www.futurist.com.br. Raquel, sucesso no trabalho, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigada a você. Tchau, tchau. Raquel Molina, da Futurist, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente continua por aqui, cobrindo o Pentágono de Portas Abertas. Muito bem, amigos telespectadores, a gente continua por aqui no Pentágono de Portas Abertas e agora a gente vai falar de e-commerce. Eu converso com o Maicon Santos, da Haig Commerce. Maicon, o que é a Haig Commerce? Nós somos uma empresa de comércio eletrônico, nós somos especializados nesse segmento. E hoje todo mundo fala de crise, mas o comércio eletrônico tem um índice de 30% de crescimento ao ano. A expectativa para esse ano é de 40 bilhões de faturamento. Então hoje a gente, embora tenha muitas empresas no nosso segmento, a gente tem bastante experiência e a gente tem um atendimento bem diferenciado. Além de a plataforma ser nossa, a gente ter flexibilidade de customizar a necessidade do cliente, a gente consegue atender esse cliente de forma muito especializada. Legal. Ou seja, alguém que tem interesse em criar uma loja virtual, um comércio virtual, ou que já tenha, mas não esteja contente com o desempenho, pode procurar vocês, apresentar os problemas que vocês vão estudar
de uma forma personalizada e oferecer soluções, é isso? Sim, o que você falou foi bem interessante, porque há alguns anos o público nosso eram clientes novos, que não tinham e-commerce. Hoje tem aqueles clientes que investiram numa loja gratuita, numa loja com investimento muito pequenininho, e vê que ele tem novas necessidades, que ele precisa de um atendimento diferenciado para ele atender o cliente que está cada dia mais exigente. Então o que ele faz? Ele precisa migrar para uma plataforma melhor. E hoje a gente atende desde lojas pequenas até grandes instituições financeiras. A gente está montando o e-commerce hoje para um clube de um grande banco. Então a gente tem essa possibilidade de criar do jeito que o cliente precisa. Eu lembro que no começo do e-commerce, muita gente reclamava, porque às vezes demorava para o produto chegar, a entrega era mais complicada, as taxas de frete às vezes ficavam incompatíveis com a economia que você fazia, dependendo do tipo do produto que você comprava. Isso teve uma evolução muito grande, né? Até o conceito do atendimento, porque eu imagino o seguinte, eu não entendo nada disso, eu sou jornalista, mas eu acho que, em que pese o fato de você estar trabalhando num ambiente virtual, o teu atendimento, ele pesa quando, apesar de ser virtual, ele dá a sensação para quem está comprando de que ele está conversando pessoalmente com o vendedor do outro lado, ou seja, passa confiança. Talvez esse seja um dos segredos, você conseguir passar essa confiança, essa tranquilidade de você adquirir um produto e saber que ele vai chegar no prazo combinado. Falo isso porque eu lembro no começo do e-commerce, alguém comprava um presente de Natal e ele ia chegar no Carnaval. Isso praticamente já se acabou com isso, né? Hoje isso é bem interessante, porque o comércio eletrônico evoluiu muito. E hoje a gente está num momento que há uma integração. Há uma integração entre a loja física, há uma integração entre as redes sociais e o próprio e-commerce. Então hoje o lojista ele tem a preocupação de atender bem, porque ele sabe, se ele não atender bem e o produto demorar ou chegar com algum problema, o cliente não volta. Então hoje há uma preocupação do lojista em prestar esse atendimento diferenciado. Então, em virtude disso e da facilidade das redes sociais, do cliente fazer uma reclamação, por exemplo, então o lojista tem essa preocupação em entregar rápido. E hoje também a quantidade de empresas logísticas cresceram e as que já existiram evoluíram. O correio, por exemplo, evoluiu, está com uma qualidade fantástica. Então tem serviços que atendem o Brasil inteiro com diversas modalidades. Temos várias transportadoras integradas, sistema de pagamento. Hoje tem sistema de pagamento que é seguro para o lojista, que é a maior preocupação de fraudes, e há meios de pagamento que é seguro para o cliente, que se ele não receber em 14 dias, por exemplo, ele pode solicitar o cancelamento. Então essa segurança, ela ampliou para os dois lados, então dá uma tranquilidade para o cliente. E antigamente o cliente ainda tinha aquele medo de comprar no e-commerce e o frete ser muito caro. Só que hoje, se você tira o seu carro na garagem e paga o estacionamento, você paga R$25 e o frete vai de R$8 a R$14. Então mesmo que você pague um frete, a comodidade que você tem, a tranquilidade justifica. Maravilha. Michael, sucesso aí nessa rodada de negócio, parabéns. Obrigado e excelente para vocês também. Tá ótimo. Michael Santos, da High E-Commerce, conversou com você. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, agora a gente já está aqui no espaço de estandes das empresas, das entidades que estão expondo seus produtos, suas ideias nesse pentágono de portas abertas. E eu tenho a honra e a satisfação de falar aqui com o diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, Santo André, empresário Emanuel Teixeira. Um evento importantíssimo nesse momento, a gente bateu um papinho antes de começar a gravação aqui. Você sempre colocou abertamente tua posição crítica em relação à política econômica. Você me falava assim, como eu gostaria de estar errado, mas não tem como. Agora, também não dá para ficar esperando que as coisas caiam do céu, muito menos esperar ação de governo. Tem mesmo que arregaçar as mangas, promover esse tipo de rodada de negócios cada vez mais, fazer com que empresários, executivos, professores, estudantes, ou seja, toda a sociedade se envolva na busca de algo que pelo menos possa minimizar os efeitos desse momento, né, Emanuel? É claro, este é o momento em que
temos que apagar um pouco a palavra crise e ir para o CRIA, né? Atitude, é um momento de atitude, de empreender, de inovar conceitos, comportamento. Eu acho que nada é por acaso. Nós vivemos um momento em que a sociedade vai ter que ser protagonista, o empreendedor, no sentido de achar solução para um momento extremamente delicado e que, na verdade, cada um fazendo sua parte, com certeza vamos minimizar esta crise, entre aspas, né? Ótimo. Eu ouvi a rádio agora, não lembro, eu ouço tanta rádio o dia inteiro que eu fico mudando de uma para outra, não sei se era na CBN, se era na Bandeirantes, alguma coisa assim, mas falavam de uma pesquisa, era CBN, agora eu lembrei, meu amigo Carlos Alberto Sardenberg falava de uma pesquisa em que 93% dos entrevistados, isso população que não é da área, não é empresário, não é economista nem nada, fazia uma previsão de que achava que a situação do país ia começar a melhorar a partir de 2018. Não sei se tem alguma relação com eleição ou não, mas a partir de. Antes disso, eles achavam, esses entrevistados achavam complicado. Até o Sardenberg, que é um crítico quanto mais e bastante ácido, falou assim, nossa, o pessoal já jogou 2017, já deixou 2017 no esquecimento. Você acha que realmente é por aí mesmo a situação? É que, na verdade, nós temos um momento extremamente delicado em que precisamos passar para a sociedade uma atitude ou uma mensagem, principalmente o governo, de retomada da confiança. Porque, na verdade, quem tem para investir não está investindo e quem tem dinheiro para consumir não está consumindo porque está com medo. Medo de um cenário que não se consegue enxergar de curto prazo. Então, na verdade, o que precisa resgatar a confiança, porque nós não temos uma crise de mercado, nós temos uma crise de confiança e a sociedade está muito perplexa e no aguardo e querendo que aconteça algo. Agora, o que esperamos? Eu acho que não devemos esperar, e sim cada um agindo, automaticamente as coisas vão acontecendo. E são ações como essa aqui do Pentágono, aquelas que o CIESP faz, que a gente já foi cobrir algumas, que podem levar à prospecção de saídas, né? Claro, acho que a sociedade, como o próprio empreendedor, ele também tem que sair um pouco da zona de conforto, né? Porque é muito simples criticar o cenário, criticar o contexto, mas cada um fazendo sua parte, evidentemente a roda vai girando. Eu acho que cada um tem que tentar mudar um pouco o comportamento, parar de ser crítico também e ver aonde está errando, né? Porque, de repente, você, quando olha para dentro de si, você fala, eu também tenho minhas falhas, não é só o governo ou o mercado. E esse momento de crise pode ser momento de oportunidades. Nós temos grandes cases aí de sucesso em que saíram de crises, não é? Manuel Teixeira, obrigado pela entrevista, a gente vai falar mais vezes. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Manuel Teixeira, diretor do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Santo André, conversou com você. Muito bem, amigos telespectadores, depois de conversar com o Manuel Teixeira do CIESP, depois de conversar com empresários, com representantes de indústrias, eu converso com um advogado, meu amigo Eric Ferreira Silva, várias vezes fazendo bancada comigo no J mais ABC, falando do seu trabalho. E o Eric tem uma atuação como advogado tributário, ou tributarista, né? Que é o termo mais apropriado, que busca soluções para as empresas. Num momento como esse, qualquer centavo que você consiga recuperar ou consiga economizar na questão tributária faz uma diferença, né, doutor Eric? Boa noite, Joaquim. Exatamente. Hoje em dia, principalmente aqui na região nossa do Grande ABC, nós somos muito voltados para a indústria de automóveis, né? Então nós estamos passando por um período muito grande de uma recessão. Mas existem alguns trabalhos que os empresários têm dado muita atenção, né, que a gente tem oferecido para eles. Um dos trabalhos, por exemplo, foi até o tema de um artigo meu num jornal de grande circulação. Empresário, é necessário renovar para faturar. As pessoas migrando a sua empresa não só para a indústria de automóvel, mas também desenvolvendo produtos para outras empresas. Indústrias do ramo de brinquedo, eletrodomésticos, até mesmo para setor de bicicleta. E dentro disso você consegue uma redução de certos tributos, né, no percentual. Uma empresa, por exemplo, no ISS, o Imposto sobre Serviço, o que você paga para um tributo, que é de 1 a 5%,
você consegue, num outro produto fabricando, você consegue pagar apenas 2% ao invés de 5% dentro do que estava pagando na cadeia automotiva. Um outro trabalho também muito interessante para as empresas é o empresário ele buscar uma revisão fiscal. Nós pagamos vários tributos e dentro desses tributos existem alguns impostos que estão ali dentro que são indevidos. Um exemplo muito rápido que eu coloco é indevido a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Toda empresa ela paga o PIS e COFINS, é um tributo federal e dentro desse PIS e COFINS ele está pagando junto, o governo tem cobrado dele um ICMS. Então ele pode pedir a restituição deste valor, inclusive dos últimos 5 anos. Eu tenho desenvolvido esse trabalho nas empresas na região, está sendo muito satisfatório. Por quê? Porque em tempo de vaca magra, esse daí é um retorno viável para a empresa, né? E quando você está, sua empresa nativa, fomentando, né, vendendo muito bem, o empresário geralmente ele não dá atenção a essas coisas, entendeu? Então hoje esse trabalho de revisão fiscal que o empresário ele pode rever essa questão, recuperar esses tributos que foram pagos de forma indevida, hoje é uma grande alternativa para o meio empresarial. Maravilha. Olha, se a gente ficar aqui, o doutor Eric vai dar um curso de direito tributário, mas olha, quem quiser ter mais informações pode acessar o site, né? É Eric Ferreira, como é que é? É www.efsadvocacia.com.br e tem no Facebook EFS Assessoria e Consultoria Empresarial. Fácil. Doutor Eric, obrigado pela entrevista e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Joaquim. Um grande abraço. Eric Ferreira da Silva, advogado tributarista, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nessa atividade aqui, Pentágono de Portas Abertas, a gente não pode deixar de falar de estágio profissionalizante, que é o início de qualquer carreira profissional que se pretenda bem-sucedida. E eu estou aqui ao lado do Carlos Eduardo Segantin, que é do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. O CIEE com um stand aqui, trazendo essas oportunidades de os estudantes se cadastrarem, de as empresas poderem se cadastrar também para buscar o primeiro nível dos colaboradores. É por aí, Carlos? É isso mesmo, Joaquim. Aliás, obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer também o Pentágono por essa iniciativa. O CIEE, ele já está há 52 anos abrindo portas para o primeiro emprego. Na verdade, a primeira oportunidade de trabalho para muitos jovens, através dos programas de estágio, de aprendizagem. E então, na verdade, a gente acaba unindo o mundo do saber com o fazer. É esse o nosso papel. E essa oportunidade que nós estamos tendo aqui junto ao Pentágono é justamente para ter essa proximidade maior com o público aqui, empresarial e estudantil. Legal. E às vezes o empresário ele não tem noção de como é que funciona esse convênio com o CIEE, e eu já tive a oportunidade de vivenciar isso em algumas oportunidades e sei que é muito interessante para a empresa, porque ele tem a segurança de estar trabalhando com um profissional que é qualificado, né, para essa área do estágio, com a segurança da cobertura da legislação trabalhista, que é muito importante, e a um custo bastante reduzido se ele imaginar, às vezes, o risco que ele corre ao contratar um estagiário direto sem ter toda essa orientação, né? É verdade, Joaquim. O CIEE tem esse know-how jurídico, dando esse amparo para as empresas. Nós temos mais de 126 milhões de estudantes que já passaram pelo CIEE, né? Usufruíram disso, milhares de empresas. Então, hoje, a gente assessora a empresa
desde o recrutamento, da seleção e, como você bem colocou, na pós-contratação. Se a contratação não for bem formalizada, a empresa, é claro, descaracteriza a intenção do estágio. Então, o nosso propósito é estar orientando o público empresarial, abrir essa porta através de um mecanismo legal, que é a lei do estágio ou da aprendizagem, e ao mesmo tempo, como você bem colocou, aproveitar esse público estudantil que está ávido, né, muito ávido, a mostrar o seu talento. Isso é a principal causa, né? E num período de crise, né, todo mundo aí abalado com a crise, e tem razão, mas o estágio ele vem de uma forma que não onerosa, dar este fôlego para a empresa, melhorar o seu quadro de pessoal, entendeu? E descaracteriza aquele mito, porque num determinado momento, até por abuso de um ou outro empresário, de que o estágio acabava se configurando como uma mão de obra barata e tal. E acabou isso prejudicando isso há muitos anos, não é agora. Eu lamento muito, por exemplo, na minha área, na minha profissão, eu acho que eu fui um dos últimos repórteres estagiários do estado de São Paulo. O meu primeiro registro em carteira profissional, e eu mostro isso com muito orgulho, foi no Popular da Tarde, que era uma empresa do Grupo Diário Popular na época, e eu fui registrado como repórter estagiário. Isso em 1978. Logo em seguida, por uma briga do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, até em função de que alguns empresários exorbitavam nisso, né? Era tão séria a questão do repórter estagiário no Diário Popular que eu tinha o mesmo salário de um repórter normal, já formado. Simplesmente eu era estagiário porque eu não tinha concluído ainda o curso, ainda estava no 3º ano de faculdade e fui fazer o estágio. Mas passando por todas as áreas do jornal, aprendendo, e para mim foi muito importante isso na formação. Depois disso acabou-se com o repórter estagiário, é uma pena, porque hoje você tem dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada que saia direto da universidade para abastecer as redações, as televisões, as emissoras de rádio, enfim, todo o trabalho que tem que ser feito. Isso foi uma pena. Mas é aí que eu vejo a importância do trabalho do CIE, de garantir essa qualidade com a segurança de que você não está simplesmente optando pela mão de obra barata, né? Mas olha, Joaquim, graças a Deus, as empresas hoje estão mudando esse conceito. Elas estão vendo, claro, sempre tem as exceções. Aquela que quer contratar o jovem apenas como uma mão de obra barata, claro que se ela der a oportunidade dentro da área de formação dele, ela não está cometendo nenhum crime, porque ela está dando a oportunidade como você teve na sua área de formação. Porém, quando a gente entende que é uma mão de obra barata, a intenção da empresa seria qual? Eu contrato, vence o contrato, descarto, pega o outro, próximo. Fila anda, né? Só que assim, ela está qualificando aquela mão de obra, talvez para a sua concorrência. Então, a intenção hoje da empresa, a empresa que quer formar talento e absorvê-lo, ela faz o quê? Como você também colocou, hoje está difícil uma mão de obra comprometida, boa. O estudante estagiário, ele vem com essa garra. Então, se ela der essa oportunidade e absorvê-lo, ela acaba tendo um funcionário, talvez até de carreira. Carlos, obrigado pela entrevista, sucesso aí nessa feira. E, o CIE tem as portas abertas no programa sempre para divulgar suas iniciativas aí. Eu que agradeço, programa que eu acompanho semanalmente e também estamos aí à disposição de tudo, aliás, de todos, estamos aí à inteira disposição. Maravilha, okay? Obrigado. Muito obrigado. Carlos Eduardo Segantin, do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, conversou com você aqui no Pentágono Portas Abertas. Muito bem, amigos telespectadores, depois de conversar com alguns empresários, com alguns empreendedores, professores, eu tenho a honra e a satisfação de encontrar aqui no Pentágono de Portas Abertas meu amigo Celso Kenzo, com quem eu já desenvolvi vários trabalhos importantíssimos, homem forte da área de publicidade, já me ajudou muito nessa questão da publicidade, inclusive
Meu Media Kit que elaborou foi ele, né? Fantástico. O homem entende tudo de publicidade e agora está com a agência A Ideia, uma agência de confiança do Google, Street View, um negócio diferente, né, Celso? Primeiro, prazer te encontrar aqui. Prazer é meu. Joaquim, você é uma referência aqui como profissional aqui na região. Eu sempre disse isso para você, ainda confirmo. E é um prazer estar aqui. E é isso mesmo, a gente está com um projeto novo. A agência A Ideia é uma agência de confiança do Google. E nós estamos desenvolvendo um projeto novo do Google, que é o Google Street View. O Google Street View todo mundo conhece, é aquele passeio virtual que se faz em lojas, em ruas, né? E agora nós fazemos dentro das empresas. Dentro das empresas. Aquilo que a gente, normalmente estou no computador lá em casa, tal, bota o endereço do Google, aparece a imagem lá fotografada, tal, você vai passeando, tal. Você pode visitar uma empresa através desse mecanismo, é isso? Exatamente. Você pode tanto na busca orgânica, quando você faz a busca, aparece toda com destaque diferenciado, quanto você consegue fazer uma busca pelo Google Maps, virar para a empresa, para a porta da empresa, clicar lá dentro, você entra dentro da empresa e faz a visita dentro da empresa. Certo. E esse é um trabalho, você falou, relativamente novo. Como é que o mercado está recebendo? Olha, o mercado recebe muito bem, Joaquim. É impressionante esse mercado, a gente não tem tido crise, né? As pessoas gostam muito, é muito bom para quem tem escolas, por exemplo. Um pai quer visitar uma escola, não conhece, quer alugar um buffet infantil para fazer a festa das crianças, não conhece, precisa deslocar até o local. Não, pelo Google Street View mesmo, ele faz a busca, consegue fazer o passeio virtual lá dentro e ele consegue decidir. E está praticamente um ano aqui no Brasil. Vai ter novos desenvolvimentos disso para você poder comprar, né? Você hoje já tem modo hotel, você pode fazer, que nós também fazemos, né? A pessoa pode entrar e fazer a alocação do quarto via uma visita virtual e uma loja virtual também. E tem tamanho de empresa para fazer isso ou empresa de qualquer porte é possível adequar um orçamento para esse tipo de trabalho? Qualquer tamanho. E é impressionante, as empresas, quando uma empresa pequena ela questiona, pede um orçamento, normalmente ela fecha, porque é muito em conta, né? E a gente consegue parcelar, não tem custo de manutenção. Quando você sobe no Google, você se torna já a sua empresa, eu utilizo todas as ferramentas do Google, então a sua empresa já fica mais relevante. Tem um caso de uma padaria em São Paulo, que ela tinha cerca de 150 a 200 mil visualizações mês. Após ela fazer o Street View, ela passou a casa de 2 milhões em 3 meses, né? Então isso é muito interessante, né? Quer dizer, então, por exemplo, você quer comprar um produto numa determinada panificadora, alguma coisa, você pode fazer a visita à cozinha, ao ver o padeiro ali trabalhando, ver o confeiteiro trabalhando, e isso te dá mais confiança, né, na hora de fazer e de fechar um produto, né? Exatamente. E o cliente, ele escolhe aonde ele quer mostrar da empresa dele. Ele não precisa fazer todos os passos, ele escolhe onde ele quer mostrar. Isso dá uma flexibilidade bem interessante para mostrar a parte da empresa que eu quero, que faz diferença na decisão de compra do produto. O cliente já começa a ter percepção do produto ou do serviço antes mesmo de sair da sua casa, né? É bem interessante. A imagem é em movimento ou é fotográfica? A imagem é feita fotográficas panorâmicas. Sim. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu não sei se a câmera consegue pegar. Você consegue fazer passeios virtuais. Como cada ponto de panorâmica de 360 graus é feito em distância de alguns metros, então você vê cada lugar, caminha como se você desse uns 2, 3, 4 passos, visita aquele lugar e vai fazendo um passeio lógico dentro da empresa, né? Você monta como você quer. Maravilha. Ou seja, existe crise, isso é verdade, o mercado não é fácil, mas também existe a possibilidade de você tirar esse S e crie, que é muito mais importante. E a crise também só afeta quem fica de braços cruzados esperando. Tem que ir para a luta, né, Celso? Exatamente. Isso está ajudando muitos empresários
a vender melhor, a trazer a pessoa com compra mais certa. Inclusive até apartamentos decorados. Se a pessoa não tem tempo, ele pode fazer a decisão, é esse apartamento fazendo um tour virtual dentro do decorado de uma imobiliária, por exemplo. E quem quiser saber mais detalhes pode acessar Site www.a-idea.com ou falar com um representante comercial local nosso, que nesse caso aqui, dessa feira, é o Fernando, né, e a equipe, ou entrar em contato conosco, né? a-idea.com vai achar fácil. Muito bem, amigos telespectadores, depois de algumas horas aqui cobrindo essa atividade do Pentágono de Portas Abertas, a gente passa por esse stand maravilhoso da Real Food. É lógico que é tudo fake aqui, né? Mas é uma demonstração dos alimentos que a Real Food trabalha já há muitos anos. Quero mandar um abraço para o meu amigo Anderson, faz tempo que eu não vejo ele, sempre quando estava na academia, o Anderson sempre preocupado em manter o físico, e dá para perceber. Eu já tive a honra e a satisfação de almoçar uma vez um bacalhau maravilhoso lá na Real Food com o atual vice-presidente da República, Michel Temer, numa visita. Não sei se a Márcia Franco lembra disso, se ela já estava lá nessa época. Ela que é nutricionista da Real Food. Agora, Márcia, fala dessas maravilhas que a Real Food oferece aí para os seus parceiros. O que seria, tá? Então a gente tem o programa que a gente vai calcular o total de calorias que a pessoa deve ingerir, levando-se em consideração, tá? O peso, a altura da pessoa, sexo, atividade, se é sedentário, se faz atividade física, aí vai dar um X calorias dia. E aí depois a gente vai dar uma explicação. Com esses tipos de alimento, tá? Então um café da manhã, um pãozinho, leite com café, quantas calorias a pessoa está ingerindo? No almoço, se a pessoa vai optar por uma alimentação equilibrada, então arroz, feijão, uma carne, legumes, tá naquela quantidade, quanto de calorias. Se vai optar por uma massa, tá? Então é mais calórico. Se no jantar, tá? Eu vou optar por um lanche, um refrigerante, tá? Mais calórico. Se aí eu quero estourar a boca do balão, já vou... Já vai no banana split. No banana split, aí já estouro. E lá a gente também tem a relação de atividades em 1 hora de atividade, quanto que eu gasto de calorias. Aí você já pode estar mesclando, tá, para manter o seu corpo em dia. Bem variado, tá? Vai de acordo com o hábito alimentar da população da empresa. A gente também tem campanhas educativas, tem a parte de eventos, tá? E depois também tem a pesquisa de satisfação do cliente, que a gente faz. Maravilha. Parabéns pelo teu trabalho, que está cuidando, além de tudo, da saúde do trabalhador. Obrigada. Márcia Franco, nutricionista da Real Food, conversou com você. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, para concluir essa reportagem especial nesse dia maravilhoso do Pentágono de Portas Abertas, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o idealizador disso tudo, o comandante-geral do Pentágono, meu amigo Fernando Gomes. Fernando, que trabalho maravilhoso que o Pentágono fez, aproximando a comunidade, aproximando empresas, mais de 200 empresas participando, expondo seus produtos, profissionais liberais. A gente mostrou uma série de gravações aí, o pessoal falando das iniciativas e elogiando muito essa tomada de posição do Pentágono. Afinal de contas, uma escola com 55 anos de tradição, que já edificou a educação de Santo André, do ABC, ela tem que ter essa responsabilidade social, né, Fernando? É verdade, Joaquim. Boa noite a todos os telespectadores. A gente tem aí um compromisso já há bastante tempo com a sociedade andreense e do Grande ABC, de promover a educação. Temos mais de 100 mil formados agora pelo Pentágono, nesses seus 55 anos que completamos agora em outubro, 55 anos. Vamos comemorar o ano inteiro até outubro do ano que vem, os 55 anos, e uma grande sacada, graças também aos nossos colaboradores, o professor Rivera, a Flávia, mantenedora também, minha irmã. Nós tivemos essa ideia e
colocamos essa ideia para começar a funcionar e veio todo um trabalho de equipe. Nossa equipe trabalhou arduamente todos esses dias aqui para trazer esse evento que chama-se Pentágono de Portas Abertas, que é uma feira, uma troca de experiências, trazendo as empresas para dentro do Pentágono, levando o Pentágono para dentro das empresas, para a gente sentir as reais necessidades dessas empresas, seja da indústria, comércio, negócios. Então, nós fizemos tudo isso, contamos com a colaboração de mais de 200 empresas, como você falou. Temos aí um trabalho junto ao nosso aluno para movimentar essas feiras. Queremos que essa feira seja uma continuidade, essa feira de profissões, esse encontro de negócios, nos moldes que faz o Sebrae, nos moldes que faz o Ciesp, né? Nós estamos aí tentando trilhar um caminho, é a primeira feira, né? E estamos gostando muito, nós ficamos muito encantados com todos os elogios, com todas as participações, e esperamos que no ano que vem seja maior ainda. E eu tenho certeza de que vai ser, e faço questão de estar aqui cobrindo a segunda. A primeira sempre, ela tem o fato do ineditismo, então, agora, eu percebi a tua satisfação quando uma das empresárias, ao falar, ainda lá no auditório, no começo da rodada de negócios, diz que 2 alunos do Pentágono trabalham com ela hoje na área de informática e tal, e que saíram daqui com uma formação muito legal. Não sei se você tinha saído ou não, porque tem muita gente, imagina 200 empresários falando, mas teve uma outra empresária que disse que quem deveria estar falando era o pai dela, um senhor hoje com 85 anos, e que estudou no Pentágono há 50. E que atribui o sucesso da empresa dele à formação que ele teve aqui. Para um educador, para um professor, para quem comanda um estabelecimento de ensino, acho que não tem nada mais gratificante do que perceber o fruto. Quando você fala em mais de 100 mil formandos ou formados colocados no mercado de trabalho, o professor Rivera me lembrava no início desse programa, isso que significa que de cada 7 andreenses, um passou pelo Pentágono. Hoje tem 700 mil habitantes, né, se a gente pensar e fizer essa conta. Ou seja, é a sensação do dever cumprido, né? Do dever cumprido no passado, né? E ainda um dever muito grande a cumprir ainda. Mas é impressionante, Joaquim, em todas as empresas que a gente vai, nós encontramos o que nós vamos buscar, parcerias, nós encontramos um formando do Pentágono, principalmente na área de indústrias, né? Lá atrás, e todos eles em cargo de chefia. Nós temos uma receptividade muito grande, nós temos o Pentágono Carreiras, uma receptividade muito grande para os nossos alunos nessas empresas. Nós buscamos formação, nós buscamos o cidadão ético, nós buscamos aperfeiçoar cada dia mais a nossa escola para as condições que estamos enfrentando. Passamos por uma crise agora, sim, uma crise grande, vamos ter algumas novidades para fazer, mas mesmo assim o Pentágono não para de investir, temos cursos novos agora na faculdade, temos a graduação politécnica. Eu não sei se você sabe o que é a graduação politécnica hoje. A pessoa que vem fazer o curso técnico aqui no Pentágono, ele já está eliminando um tempo de faculdade também. Então, é possível em 3 anos, para o aluno formado no ensino médio, é possível em 3 anos ele sair formado em técnico e em tecnólogo na área de mecatrônica, sistemas da informação, química. Temos várias áreas aí, eu não sei nem te dizer. Tem a formação acadêmica e também a técnica? Sim, ele tem a pessoa que vem fazer a faculdade, ele ganha o diploma de técnico no meio do curso dele. Ele já é técnico, independente de ter terminado a faculdade ou não. No meio do processo ele já vira técnico. E ao final do processo ele continua sendo técnico e tecnólogo. Então, isso significa que num mercado cada vez mais competitivo como a gente tem hoje, principalmente nessa crise de emprego, ele tem uma amplitude maior, uma possibilidade maior de se colocar no mercado. Sem dúvida, nós vamos estar formando agora
pegando um aluno que saia do ensino médio com 16 anos, que é possível hoje, 15 para 16 anos, com 18 anos ele está formado na faculdade como tecnólogo, né? E o que nós garantimos, que a faculdade de tecnologia é uma faculdade que exige muito do aluno. Então, o que nós mostramos para os alunos é que ele sai com uma bagagem muito grande, ele sai com um poderio de fogo, muito na frente de outras pessoas que às vezes estão buscando dentro da indústria, estão aprendizes, vão mexer nas máquinas, vão fazer, vão crescer e claro, todos têm espaço para todos, sem dúvida nenhuma. Mas esse aluno nosso que como técnico ou na área da informática ou na área de química, mecatrônica, esse aluno ele tem um diferencial muito rápido, ele tem um poder de crescimento muito rápido. A hora que ele está aprendendo dentro do trabalho dele, ele já tem a bagagem da escola, que a escola pode passar para ele. Com os nossos laboratórios sempre atualizados e tudo mais. É muito bom, é muito gratificante isso. Eu vou te falar, eu conheci o Pentágono ainda nas instalações antigas, lá na Dom Pedro. Onde eu nasci. Onde você nasceu, aquela casa maravilhosa, né? E sabe que minha mulher deu aula lá, né? No Pentágono. E depois, esse prédio aqui, eu vi esse prédio crescer, eu vi vocês fazendo esse trabalho todo. Eu não tinha entrado aqui. Eu fiquei impressionado com a estrutura que o Pentágono tem. Estavam falando em 55 salas de aula, é isso? 55? Aqui nós temos no total 88 salas. 88 salas. Algumas salas são de laboratórios, né? Então sobram mais ou menos uma média aí de 55, 56 salas de aulas só para aula, né? Ou seja, a estrutura oferecida para o aluno é para dar um conforto e uma tranquilidade de que ele vai ter um lugar para poder se dedicar ao estudo. Nós temos aqui uma coisa que nenhuma outra escola no ABC tem. Nós temos desde o ensino infantil, lá no Parque Novo Oratório, na nossa outra unidade, nós temos até o berçário, né? E desde o berçário, então, vai começar com o berçário agora, e vamos até o final do ciclo desse aluno estudantil, que é a faculdade e a pós-graduação, né? Então nós pegamos aqui uma criança com 6 meses de idade, 7 meses de idade, por enquanto ainda não, mas o ano que vem sim. E vamos entregá-la ele com 20, 21 anos de idade formado na faculdade, como cidadão. É isso que eu ia falar, essa preocupação que sempre me chamou a atenção no Pentágono, de formar o cidadão, mais do que o profissional, quer dizer, o profissional é importantíssimo, mas o cidadão. Porque hoje é um conforto também para a família, porque às vezes o pai e a mãe, eles colocam o filho na escola e não sabem o que está acontecendo lá dentro. Hoje aqui, pelo que eu conheço da história do Pentágono, a pessoa tem a garantia de que está tendo uma formação, como você disse antes, ética, moral, importante. E o empresário também, porque hoje grande parte do empresariado, você sabe disso, porque você também é um empresário, muitas vezes se ressente de receber uma mão de obra não tão bem preparada desde o berço. E a gente sabe que a educação boa começa aí, nessa fase. Quando você dá essa iniciação, você vai formar um cidadão de bem, né? Exatamente. E uma coisa que é muito importante também, o Pentágono nasceu com a característica de uma escola técnica, né? Durante os anos todos que nós fomos construindo, o que nós fizemos? Nós fizemos também um ensino acadêmico, já há 20 anos, né? E buscamos uma parceria com o sistema didático Etapa. Então o nosso aluno que não optou pelo curso técnico, porque quer seguir ainda uma carreira em algumas outras faculdades federais, faculdades um pouco mais disputadas, nós temos a garantia daqui de dentro de saírem várias pessoas que entram nas melhores faculdades, nas faculdades mais concorridas, né? E com os ensinamentos somente do Pentágono. Não precisa cursinho, não precisa acrescentar mais anos de estudo. Nós temos um ensino extremamente forte na área acadêmica também, que capacita o aluno a seguir a sua formação acadêmica de um outro lado que ele não queira, que não tenha aqui dentro do Pentágono, né? Então a gente tem aí um conhecimento, um expertise nessa área também. Começamos desde o Pentágono Kids e vamos até o ensino médio terminar com esse aluno. Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, né? Fernando, obrigado pela entrevista. Conte com o programa sempre para divulgar as novidades do Pentágono. A gente já fez uma entrevista anteriormente com o professor Carlos Rivera, mas o programa está à disposição. Obrigado e parabéns pela iniciativa, viu?
Obrigado e vamos lá, pessoal. As matrículas estão abertas, né? Pois é, o Pentágono está de portas abertas, né? Não só as portas do Pentágono estão abertas, as matrículas estão abertas, dificuldades de arrumar emprego vai estar pior no ano que vem. Vamos se qualificar para melhorar e vamos estudar os filhos para a gente ter uma melhora de vida, porque só a educação é que vai salvar esse país um dia, não tem jeito. Maravilha. Obrigado, Fernando. Obrigado. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês aproveitaram cada informação, cada entrevista desse programa inteiramente feito aqui no Pentágono de Santo André, essa edição de Pentágono Portas Abertas. Nesse momento importante em que o país passa por uma crise que é bastante séria, essa inter-relação, esse interrelacionamento dos empresários, dos executivos, dos professores, de alunos, de estudantes, enfim, de todo mundo que tem algo a oferecer para melhorar a cidade, a região, o estado, o país, essa iniciativa do Pentágono é por demais importante. Por isso, eu tenho certeza de que vocês curtiram esse programa e conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!